Existem 30 milhões de processos de execuções fiscais ativos no Brasil. É 14 a cada 100 brasileiros, 1 a cada 10, 1,4 a cada 10. Então, cada 10 pessoas, 1,5 tem um processo de execução fiscal no Brasil. É dívida de IPTU, IPVA, tributo da empresa. Então, tudo que é tipo de tributo. Imagina, 30 milhões é muita coisa. E sabe o que tem de oportunidade aí? Uma defesa em processos de execução fiscal. E hoje eu vou te mostrar nesse vídeo talvez o principal argumento de defesa que simplesmente elimina diversas dessas 30 milhões de dívidas. Até porque 88% delas têm mais de vários anos. Somente 12 de cada 100 desses processos são baixados por ano. Então, 88% fica para o próximo ano e vão acumulando num momento em que talvez você possa eliminar a dívida do seu cliente. Então, a ação que a gente vai tratar hoje é a ação de defesa em execução fiscal. Seja para tributo da União, federal, municipal, estadual, você acabou de ver que você tem um grande mercado para atuar na sua advocacia. O que você vai fazer nessa área? Você vai ou reduzir quanto de tributo, quanto de imposto, quanto de multa o teu cliente tem para pagar, ou trazer opções de parcelamento dessa dívida que ele tenha, para que ele consiga honrar e consiga pagar, ou em muitos casos até extinguir a dívida, extinguir a cobrança, o processo de execução fiscal, que é claro que é o melhor dos casos e é onde você mais vai ser remunerado proporcionalmente, porque você tirou toda a dívida do seu cliente. E é exatamente nesse último ponto, num argumento muito comum e frequentemente válido nos processos, que eu vou trabalhar no vídeo de hoje através de 2 casos concretos. Vamos lá! O meu primeiro caso está na tela aqui, que é do município de Curitiba, que ajuizou uma execução fiscal contra uma empresa por conta do não pagamento de IPTU, totalizando R$17 mil. R$17.028,11 exatamente. E a empresa apresentou exceção de pré-executividade, alegando a prescrição dos créditos tributários. Bom, talvez você não saiba o que seja exceção de pré-executividade. Exceção de pré-executividade, ela tem que ser trazida no começo, que você está dizendo, olha, tem uma causa aqui que pode ser reconhecida de ofício, prescrição, decadência ou ilegitimidade passiva, que faz essa dívida que está sendo cobrada não ser válida ou não ser válida essa cobrança. Então, no caso em questão, ele apresentou a exceção de pré-executividade, alegando a prescrição. Eu vou te mostrar como, nesse caso, a análise da prescrição foi fundamental para o ganho da ação. A sentença ela veio de acordo, ela veio trazendo, diante do exposto, julgo procedente a exceção de pré-executividade, resolvendo o seu mérito, com fundamento no artigo 487, inciso 2º do CPC, para reconhecer a prescrição dos créditos executados e, por consequência, julgo extinto o processo executivo. Mas imagina, se tem uma vitória dessa, teu cliente vai querer até pagar mais honorários para você. Se mal começou o processo, meu advogado já ganhou. Deixa eu te explicar por que esse processo estava prescrito. Então, nesse caso, eu estou com os dados aqui na tela. O IPTU, ele venceu no dia 21 de março de 2002 e foi inscrito em dívida ativa, o cliente desse advogado, dia 1º de fevereiro de 2003. A execução fiscal ela foi ajuizada lá pela metade de 2003, antes da Lei Complementar 118 de 2005, que alterou a redação do artigo 174. Antes dessa lei, a interrupção do prazo prescricional se dava após a citação efetiva. Depois dessa lei, passou a se dar com o despacho de citação. Veja que mudou bastante, né? Porque antes eu dependia da citação para daí então interromper o prazo prescricional, e depois dessa lei passou o mero despacho já interromper o prazo prescricional. Nesse caso, então, lá em 2003, a gente teve o despacho, mas não a citação, e a citação ela só veio a ocorrer, adivinha quando? Em 2021. Então, como as regras estavam regidas pela legislação antiga, que exigia a citação, e do despacho até a citação passaram mais de 5 anos, 2003 até 2021, ocorreu a prescrição. E nesse caso, acertou o advogado em alegar essa exceção de pré-executividade, mostrando a prescrição e extinguindo a dívida do cliente dele. Então, isso daqui é um detalhe para você prestar atenção. Quando foi o despacho da citação e quando que a citação
efetivamente aconteceu, porque se ela for anterior à lei, o mero despacho não interrompe a prescrição. Se ela for posterior, o despacho interrompe a prescrição. E talvez esteja pensando, onde que eu vou achar caso que foi antes de 2005, em que o despacho não interrompia a prescrição? Bom, não é só esse caso que tem de prescrição. Eu vou trazer um outro caso, o segundo caso de prescrição intercorrente, bem comum também no universo desses 30 milhões de processos de execução fiscal que rodam pelo Brasil. Nesse segundo caso, a pessoa física deixou de recolher o IPTU nos anos 2004 a 2008, então deu mais de 16 mil reais. Então foi no município de Matinhos e a ação foi ajuizada em 2009. Não foi cumprida a citação, nem foram encontrados bens penhoráveis. Mas veja que nesse caso, o mero despacho já interrompia a prescrição por ser posterior à Lei Complementar 118 de 2005. Então, quando despachou, ainda que não ocorrendo a citação, já interrompeu o prazo prescricional. E no início de 2003 foi apresentada uma exceção de pré-executividade pleiteando a extinção da execução fiscal em razão de prescrição intercorrente. Opa, a gente tem um outro tipo de prescrição aqui que você precisa ficar atento e que acontece em muitos casos. A sentença ela veio de forma bem assertiva com esse trecho aqui que você tem que gravar aí na sua cabeça. Que ao considerar o teor da súmula 314 do STJ, urge reconhecer o advento da prescrição intercorrente, tendo em vista que transcorreu mais de 5 anos sem o impulso processual pelo exequente. Acontece que o artigo 40 da Lei da Execução Fiscal ele estabelece que se não for encontrado bens penhoráveis ou não for encontrado devedor no prazo de 1 ano da citação, o processo ele deve ser arquivado. Momento este em que passa a contar o prazo prescricional, a prescrição intercorrente de 5 anos. Então, nesse caso, eu fiz uma linha do tempo para a gente entender como que ficou cada uma das datas e por que teve a prescrição intercorrente. Eu usei esse aplicativo de linha do tempo aqui do cálculo jurídico, que ele permite a gente ordenar de maneira fácil no tempo os eventos e, em vez de só ficar imaginando e contando de cabeça, a gente conseguir ter algo visual para entender o que aconteceu. Olha a linha do tempo. Então, em 2009, teve o ajuizamento da execução fiscal. Em 2010, junho de 2010, teve a citação negativa. 1 ano após, teve o início do prazo de suspensão do processo. A suspensão do processo que começa a contar o prazo da prescrição intercorrente de 5 anos. E lá em 2016, teve a ocorrência da prescrição intercorrente. Então, significa que um pedido de cobrança depois de 2016, você já pode alegar a prescrição intercorrente e o teu cliente não tem mais que pagar essa dívida, que foi exatamente o que aconteceu e o que foi decidido nesse caso concreto. Para você usar aí na sua defesa de execução fiscal para prazos intercorrentes, eu juntei esse RESP, que vou colocar aqui na descrição do vídeo, mas que traz o seguinte, ó: não cabe ao juiz ou à procuradoria a escolha do melhor momento para o início. O início é que ele diz da prescrição quinquenal intercorrente. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e ou ausência de bens pelo oficial de justiça, então a negativa da citação, intimada a fazenda pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão na forma do artigo 40, caput da LEF, que é a Lei de Execução Fiscal. Então ele está dizendo aqui que não cabe o juiz falar, iniciou prescrição intercorrente. A partir do momento que tem a negativa, passou 1 ano daquilo, suspende o processo, inicia a prescrição intercorrente, passaram 5 anos, foi prescrita a dívida. Então você pode ver 2 casos que às vezes caem no teu colo que você pode resolver muito rapidamente, vai deixar teu cliente feliz e ainda pode cobrar para iniciar e cobrar no êxito um percentual do valor economizado ou não pago pelo cliente. É claro que o valor que você vai cobrar depende da complexidade, do tamanho do seu escritório, do valor da dívida que você está defendendo e de quanto você vai estabelecer de percentual ao final do processo. Minha recomendação é sempre que você coloca um percentual maior, às vezes trazer o valor presente, quanto você recebe no ato para iniciar a defesa, trazer ele mais para baixo. E sempre que você pensa em trabalhar um percentual menor ao final, elevar os seus honorários fixos, então você determina de maneira fixa, independente do resultado da ação. Uma sugestão de trabalho para essas ações de valores menores é você começar ali em R$ 2.000 de entrada, mais 10 a 30% de quanto a pessoa não vai pagar de imposto. Mas sempre consulte a tabela ética da OAB no seu estado, na sua seccional.
E o erro que você não pode cometer nesse processo de jeito nenhum é não estar atento, primeiro, ao advento da Lei Complementar 118 de 2005, ver se é anterior ou posterior a ela para calcular o prazo prescricional, e segundo, a prescrição intercorrente. É o primeiro ponto que você tem que analisar em todo o processo que chega na sua mão. Porque pense, se tem 30 milhões de processos ativos, se a cada ano 88% não são resolvidos, são diversos milhões de processos que têm anos de história, que estão há anos parados e que você pode defender com esses recursos. Se você chegou até o final desse vídeo, provavelmente você está gostando do conteúdo, gostou do vídeo, então aproveita, curta o vídeo, se inscreve no canal que a gente está lançando vídeos de diversas áreas do direito, trazendo ideias de atuação para você, mostrando casos concretos para você entender como que funciona um pouquinho, às vezes uma pitadinha da área, e ver se desperta o interesse em ampliar teu escritório ou fechar parcerias com ações diferentes, com escritórios diferentes na sua região, para atender mais e melhor os seus clientes. Se tiver alguma ideia de conteúdo pra gente, uma ação que você quer explorar, deixa aqui no comentário que a gente tá olhando o que vocês estão falando para produzir os próximos vídeos. É isso, até mais. Obrigado.